Continuemos louvando ao Senhor, agora com a leitura de Hebreus capítulo 8. Leiamos juntos Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. No texto do capítulo 8 que nós lemos hoje na carta aos Hebreus, nós vamos meditar nesse tema, repitam, único mediador. Glória a Deus. Vamos entender hoje, orei hoje pela manhã, pedindo ao Espírito de Deus que colocasse definitivamente na mente de cada um de vocês, aqui presentes e à distância, o que isso significa em Cristo Jesus, ele ser o único mediador. Jesus é um ser único. Jesus é um ser único. E nisso que ele é único, entre tantas outras coisas que eu vou demonstrar aqui que ele é único, ele também é o único mediador. Glória a Deus. Bom, o texto que nós lemos, Hebreus capítulo 8, ele está dentro dessa
parte maior da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus se divide em duas partes, sendo que a primeira parte é maior, é como se fosse um desenvolvimento de toda a Epístola, e a parte 2, a conclusão. Essa primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18, e o título é um dos títulos de Jesus aqui na Bíblia Sagrada, repita depois de mim: apóstolo da nossa confissão. Agora vamos dizer bem completo assim, ó. Jesus Cristo é o apóstolo da nossa confissão de fé. Por que ele é chamado de apóstolo? Porque a palavra apóstolo significa enviado. E ele foi enviado pelo Pai. Tem muita gente que não entende isso. E eu diria muita gente, assim, a maioria dos crentes não entende isso. Jesus não foi enviado apenas para morrer na cruz em nosso lugar. Apenas para realizar o sacrifício da nossa salvação. E a nossa salvação não consiste só no sacrifício de Jesus. Consiste também naquilo que ele foi enviado para nos ensinar. Muito cuidado, porque muita gente quer a salvação de Cristo, mas não quer o ensinamento de Cristo. Muita gente quer que Jesus o salve, mas não quer que Jesus lhe ensine nada. E o ensinamento de Cristo, o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo que ele recebeu do Pai, ela é a confissão de fé dos que são salvos. Portanto, eu vou dizer para você uma coisa: uma pessoa que crê na salvação pelo sacrifício de Jesus, mas rejeita o seu evangelho, a sua doutrina, não quer aprender nada, ela não tem salvação. Porque a palavra de Deus, a doutrina, o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso é muito perigoso. Tem muitos crentes, a maioria dos crentes, eles creem na salvação em Jesus, mas ao mesmo tempo que creem na salvação em Jesus, desconhecem a sua palavra, são ignorantes na palavra, são superficiais na palavra, não têm esse evangelho. E não ter a palavra significa não ter Jesus. E não ter Jesus significa não ter salvação. Então Jesus não veio só à terra, não foi enviado à terra, apenas para realizar o sacrifício, do qual vamos falar daqui a pouco. Mas também para trazer o que o Pai mandou ele trazer. A doutrina do reino de Deus, o Evangelho, para estar aqui na nossa mente, renovando a nossa mente. A nossa santificação só acontece mediante a renovação da nossa mente. E o que renova a nossa mente é a palavra de Deus. E se a mente não for renovada, não há santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor, não há salvação. Então, amados, os verdadeiros eleitos de Deus consideram no mesmo peso na balança o sacrifício de Jesus e o evangelho de Jesus. O sacrifício de Jesus e a palavra de Deus, a doutrina de Deus que ele foi enviado para trazer. Aleluia. Senão Jesus diria assim: olha, eu fui enviado pelo Pai para morrer por vocês e salvar vocês, mas eu não tenho nada para ensinar para vocês. O Pai não mandou ensinar nada para vocês não, só vim salvar. Não é assim não. A doutrina de Cristo pesa na balança para a salvação. Quem quer salvação, mas rejeita a doutrina, não tem salvação. Porque Jesus foi enviado para isso.
para trazer esse evangelho, essa doutrina e selar essa doutrina com o seu sacrifício. Juntando as duas coisas, nós temos salvação. Aleluia. Por isso ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele não é apenas o apóstolo da nossa salvação. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Nossa confissão de fé. No que eu creio, qual é a minha confissão de fé? Está tudo aqui na Bíblia. Eu confesso a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. E aí está, nessa confissão de fé, a minha salvação. Aleluia. Nós já vimos que essa grande parte da carta aos Hebreus está dividida em 3 blocos. Primeiro bloco do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 10, diga: considerai atentamente. Segundo bloco, pequenininho, do capítulo 5, versículo 11 ao capítulo 6, versículo 12, diga: devíeis ser mestres. E o terceiro bloco, que é no qual nós estamos, do capítulo 6, versículo 13 ao capítulo 10, versículo 18, diga: sacerdócio de Cristo. Esse tema trazido aqui no sacerdócio de Cristo não é leite espiritual, é alimento sólido. Por isso, crentes imaturos, infantis, que não têm crescimento espiritual, custam ao entender esse tema, o sacerdócio de Cristo, porque ele é alimento sólido. Mas o Senhor quer nos levar ao crescimento espiritual para que entendamos essa doutrina, esse tema importante. Repita de novo: sacerdócio de Cristo. Muito bem. Esse bloco aí, cujo título é Sacerdócio de Cristo, ele está dividido assim, num desenvolvimento e numa conclusão. O desenvolvimento desse bloco vai do capítulo 6, versículo 13, até a totalidade do capítulo 9, que termina no versículo 28, e o título é, diga, o essencial. Já falamos sobre esse essencial, mas vamos falar mais dele hoje no capítulo 8. E a conclusão desse bloco são os 18 primeiros versículos do capítulo 10. Capítulo 10, de 1 a 8, cujo título é, diga, estabelecer o segundo. Deus removeu o primeiro sacerdócio, o sacerdócio levítico, para estabelecer o segundo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque Deus removeu o primeiro pacto, a primeira aliança, para estabelecer o segundo pacto, a segunda e nova aliança. Nós estamos aqui, o capítulo 8 está dentro desse texto aqui, cujo título é o essencial. E esse título aí, o essencial, esse texto, está dividido assim, ó, do capítulo 6, versículo 11, até o final do capítulo 7, que termina no versículo 28, o título é, diga, sacerdócio imutável. Ok? No Antigo Testamento, tá, o primeiro sacerdote levita foi Arão. Mas teve que mudar, porque Arão morreu. E aí no lugar dele veio outro sumo sacerdote. Cada vez que um sumo sacerdote morria, um novo sumo sacerdote assumia. Mas Jesus é um sumo sacerdote que foi morto e ressuscitado para nunca mais morrer, por isso ele é sacerdote para sempre. Por essa razão, o sacerdócio dos levitas na antiga aliança foi um sacerdócio inferior, porque aquela aliança era uma aliança inferior, e Jesus é sumo sacerdote da nova aliança, que é uma aliança superior. Por isso, do capítulo
Capítulos 8 e 9, tá? Todos os versículos dos capítulos 8 e 9, o título é, diga, Superior Aliança. É aqui que nós estamos, nesses dois capítulos, capítulo 8 e 9. Você pegar na sua Bíblia esses dois capítulos, 8 e 9 de Hebreus, o principal título desses dois capítulos é esse aí, Superior Aliança, tá? A aliança que Deus tinha com o povo de Israel no Antigo Testamento, ela era uma aliança inferior e fadada a terminar, como de fato terminou. Ela foi cancelada, ela não existe mais. Deus não tem nenhuma aliança com Israel. A nova aliança, ela nunca vai acabar, ela é permanente. Por isso ela é superior à velha aliança. Nós estamos em Cristo nessa nova aliança que é superior aliança, né? Esse título aí, superior aliança, nós lemos aqui hoje mesmo no capítulo de número 8, né? No versículo 6. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí no versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Glória a Deus. Esses dois capítulos, 8 e 9, estão divididos assim, ó. O capítulo 8, o título é, diga, Nova Aliança. E o capítulo 9, diga, Novo Sacrifício. A antiga aliança, ela, enquanto ela estava em vigor, havia muitos sacrifícios repetitivos. Embora muitos sacrifícios aconteceram, muito sangue de animais, muito sangue de cordeiros foi derramado, nenhuma gota do sangue desses animais salva ninguém. Na nova aliança tem um novo e único sacrifício, o sangue de Jesus. Esse é eficaz para a salvação. As pessoas que foram salvas lá na antiga aliança não foram salvas pelo sangue dos cordeiros que foram mortos. Elas foram salvas pelo sangue de Jesus, que para elas ainda em futuro iria ser derramado. Crendo que Deus iria enviar o cordeiro verdadeiro, que morreria por elas, elas foram antecipadamente salvas antes de Jesus vir ao mundo. Ok? Muito bem, nós estamos hoje no capítulo 8, né? Sábado que vem veremos o capítulo 9, pela graça de Deus. Então, capítulo 8, que tem 13 versículos, o título do capítulo 8, então, repita mais uma vez, Nova Aliança. Aleluia. É por isso que a Bíblia tem Antigo Testamento ou Velho Testamento, é a mesma coisa, e Novo Testamento. Cada aliança tem o seu próprio testamento. O Antigo Testamento é o testamento da nova aliança. E o Novo Testamento é o testamento da nova aliança. Por isso que o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo. E nós temos o Antigo Testamento na Bíblia para tomar do Antigo Testamento aquilo que continua sendo válido na nova aliança. Mas temos que reconhecer que muitas coisas do Antigo Testamento não são válidas mais agora na nova aliança. Ok? Este capítulo 8 está dividido assim em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 5, diga, superior sacerdote. Jesus se tornou o sacerdote superior a todos os sacerdotes da antiga aliança que eram descendentes de Levi. Jesus não era descendente de Levi, era descendente de Judá, e Deus o tomou para ser um sacerdote superior aos sacerdotes da antiga aliança.
E versículos de 6 a 13 diga: superior ministério. O ministério de Jesus é superior ao ministério dos sacerdotes da antiga aliança, porque os sacerdotes da antiga aliança realizavam o seu ministério sacerdotal num tabernáculo feito por mãos humanas. E Jesus realiza o seu ministério sacerdotal no tabernáculo celestial construído pelas mãos de Deus. O ministério sacerdotal de Jesus, portanto, é superior ao ministério dos sacerdotes da antiga aliança. Não tinha como a gente meditar em outro versículo desse capítulo 8, a não ser o versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Eu não vou aprofundar com vocês aqui o significado de sacerdote, mas vou definir sacerdote com duas outras palavras, tá? 3 palavras, portanto. Repita comigo: sacerdote, mediador, intercessor. Sacerdote, mediador e intercessor. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. São palavras sinônimas. Sacerdote é um mediador, é um intercessor. Mediador é um sacerdote, é um intercessor. O intercessor é um sacerdote, é um mediador. Quanto à palavra mediador, nós temos 1 Timóteo, não é? 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Observe que tem 3 elementos nesse versículo. Primeiro elemento, Deus. Segundo elemento, Jesus, o mediador. E terceiro elemento, os homens. Tá? Os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Vocês se lembram, quando estudaram na escola, nem lembro que matéria mais que essa, que tinha negócio de grupos. Então tinha um círculo lá com um grupo A, tinha um círculo com um grupo B. E quando juntava esses 2 círculos, né, a junção deles criava um novo grupo, que é a interseção AB. A interseção AB. Então tinha o grupo A, o grupo B, e unindo os 2 grupos, a interseção AB. Lembram disso na escola? Em vez de A e B, vamos usar D e H. D de Deus e H de homem. O grupo D é Deus. O grupo H é homem. Jesus é a interseção DH. Deus, homem. Jesus é o único ser, a única pessoa existente que tem 2 naturezas, D e H. D, a natureza divina, e H, a natureza humana. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. No grupo Deus, grupo D de Deus, o Pai só tem natureza divina. O Pai não tem natureza humana. O Espírito Santo é uma pessoa que só tem natureza divina. Ele é Deus, mas não tem natureza humana. O Pai não é homem. O Espírito Santo não é homem. É só Deus.
Mas Jesus, que também tem natureza divina, recebeu para a realização da obra da salvação a natureza humana. O Pai, uma pessoa com uma natureza divina. O Espírito Santo, uma pessoa com uma natureza divina. Jesus, uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. No grupo H, os homens só têm uma natureza, a natureza humana. Natureza humana. Só natureza humana. Nenhum homem tem natureza divina e nem nunca vai ter. Só tem natureza humana. Por isso, Jesus é uma pessoa única no meio de todas as demais pessoas que existem. Tanto as pessoas divinas, como o Pai e o Espírito Santo, como todas as demais pessoas humanas. Jesus é a única pessoa que tem duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Diga bem forte: eu creio que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E isso é a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. Por isso, olha, de um lado, natureza, o grupo D. De um lado, o grupo H, natureza divina e a natureza humana. E Jesus está no meio, porque ele tem as duas naturezas. Estar no meio é da palavra meio, que vem a palavra médio, média, mediador. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único intercessor, porque ele é a intercessão DH. A intercessão natureza divina com natureza humana em uma única pessoa, Jesus Cristo. Por isso, o essencial de tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é que nós possuímos um sumo sacerdote, Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, um intercessor. Glória a Deus. Agora eu quero falar para vocês uma coisa que eu nunca falei aqui antes, mas vou falar hoje. Eu repito muito as coisas que eu falo aqui para ficar bem gravado na mente de vocês. Mas tem uma coisa que eu nunca disse para vocês e vou dizer hoje. Quando a gente fala intercessão, a primeira coisa que vem na sua cabeça é oração, não é isso? Ser intercessor, então, interceder por alguém é orar por alguém. E é claro que o ministério da oração foi dado a nós e nós oramos mesmo e temos que orar, e a palavra nos manda perseverar em oração, nos manter em oração. E a Bíblia diz até, lá em Tiago capítulo 5, que a oração do justo, se referindo ao justo, às pessoas justificadas, as pessoas salvas, tem grande poder, tem grande eficácia. Ele dá o exemplo de Elias, que orou e fez parar de chover. Depois orou de novo e a chuva veio. Ele usou isso para falar sobre o poder da oração, a eficácia da oração. Se a oração do justo, que é o justificado, qualquer pecador justificado, tem grande poder, imagina qual é o poder da oração de Jesus. Ele está à direita do Pai, orando por nós, intercedendo por nós. Amém? Não existe oração mais poderosa do que a oração de Jesus diante do Pai, ok? Diante disso, eu vou fazer para vocês uma pergunta. Sendo a oração de Jesus tão poderosa,
Se Jesus não viesse ao mundo, ficasse só lá no céu, com a sua poderosíssima oração, intercedendo pela nossa salvação, nós seríamos salvos? Fala aí. Tem gente que ficou com dúvida. Só Jesus orando por nós, só pela oração de Jesus nós seríamos salvos? É a oração mais poderosa que existe. É o intercessor mais poderoso que existe. Só pela oração de Jesus seríamos salvos? Não, irmãos. Vamos tirar a dúvida agora? Só pela oração de Jesus seríamos salvos? Diga forte. Diz para quem está lá longe escutar. Seríamos salvos? Não! Eu já escutei tanta gente dizendo assim: ai, fulano foi salvo porque eu orei. Fulano foi salvo porque eu paguei um preço de oração. E aí fulano foi salvo porque eu orei por ele. Está certo isso? Não, não está certo. Isso é heresia. Nem a oração de Jesus nos salvaria se ele não viesse aqui dar a sua vida por nós. Entendeu isso? É muito importante falar isso porque a oração é algo bíblico, é espiritual, mas é uma das coisas que Satanás também pega e transforma numa idolatria. Todo mundo religioso, dentro de toda a idolatria que tem a idolatria da oração. Nem a oração de Jesus, que é a mais poderosa que existe, teria poder de nos salvar, se ele não viesse ao mundo. Portanto, Jesus é um intercessor, um mediador, um sacerdote, um sumo sacerdote, que não apenas ficou lá no céu orando por nós, mas para nos salvar, entregou a si mesmo como sacrifício. Porque não está escrito na Bíblia, sem oração não há remissão de pecados. Não está escrito isso na Bíblia, não. Está escrito que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue. Jesus sabia que para nos salvar, não bastava ele ficar lá no céu orando, intercedendo por nós. Porque nem a oração de Jesus nos salvaria. Para nos salvar, ele teve que vir derramar o seu sangue. Derramar o seu sangue. É no sacrifício de Cristo que está a nossa salvação. Agora, depois de realizar esse sacrifício, ele subiu aos céus e agora ele está orando por nós. Mas essa oração de Jesus por nós agora tem eficácia, porque é uma oração baseada no sacrifício que ele realizou. A base do poder da oração de Jesus e também das nossas orações é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício que ele realizou. Por que nós vimos que Jesus tem um ministério sacerdotal superior aos sacerdotes da antiga aliança? Porque na antiga aliança, resumindo, tinha 3 elementos importantes: o sacerdote,
o altar e o cordeiro que era imolado, sacrificado sobre o altar. O sacerdote, o altar e o cordeiro. O sacerdote trazia o cordeiro sobre o altar e ali ele sacrificava e derramava então o sangue do cordeiro. Ok? Eram 3 coisas. O sacerdote não derramava o seu próprio sangue, e mesmo se ele derramasse, não valia nada. Ele derramava o sangue alheio, o sangue de um animal que não era o sangue dele, sobre um altar feito por mãos humanas. Porque aquilo era uma maneira de satisfazer a consciência humana deles e profetizar de que o verdadeiro cordeiro ainda viria. Para nós ele já veio. Quando Jesus veio, o que ele fez? Jesus reuniu esses 3 elementos em um só, no próprio Jesus. Jesus é ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Jesus mesmo é o sacerdote, o altar que foi elevado na cruz do Calvário, e ele é o cordeiro, derramando seu próprio sangue, que tem valor para nossa redenção, para nossa salvação, para nossa justificação. Só ele poderia fazer isso. Por isso que ele recebeu natureza humana e para sempre tem 2 naturezas. Para sempre tem 2 naturezas. Jesus também, então o que eu falei para vocês que eu nunca tinha dito antes? Que a oração de Jesus, por mais poderosa que ela é, não tinha poder para nos salvar se ele não viesse aqui dar a sua vida. Jesus não nos salvou pela sua oração. Ele nos salvou pelo seu sangue derramado, pelo seu sacrifício. Aleluia. E isso é um dos ensinamentos que nós temos que ter dentro da doutrina bíblica da oração. Para não se ficar criando em oração, tá? Ficar criando misticismo que não agrada a Deus, sincretismo que não agrada a Deus, superstições espirituais que não agradam a Deus, emocionalismos ou sentimentalismos que também não agradam a Deus. Tudo isso é carne, tudo isso é carnal, enganos de Satanás, enganos de uma alma desesperadamente corrupta. A nossa oração é definida pelo nosso relacionamento com Deus, e nós só temos esse relacionamento porque Jesus derramou o seu sangue. Se Jesus não derramasse o seu sangue, não adianta você abrir a sua boca para falar nada com Deus, que Ele não ia te ouvir. Deus não ouve pecadores, está escrito em João capítulo 9. Ele ouve pessoas que são remidas, e pessoas não são remidas pela oração, são remidas pelo derramamento do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Por isso é que o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Por que Jesus é sumo sacerdote? Porque a palavra sumo sacerdote significa o sacerdote que está acima dos demais sacerdotes. Numa linguagem popular, o sumo sacerdote é líder de sacerdotes. Os remidos, os salvos, se tornam sacerdotes. Para quê?
para interceder em favor de todas as pessoas, 1 Timóteo 2:1, para pregar o evangelho a todas as pessoas, Marcos 16:15, e para temperar essa pregação com o seu testemunho pessoal de vida, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. E nesse testemunho pessoal de vida, o nosso sacrifício, agora, que significa duas palavras em latim, sacrificere, sacrifício é sacrificere, sacri é santo e facere é o verbo fazer, sacrifício é fazer o que é santo, fazer o que é santo. O nosso sacrifício é a nossa santificação. Quanto mais eu me santifico, melhor será a minha intercessão em favor dos homens. Quanto mais eu me santifico, melhor será a minha pregação do evangelho. Quanto mais eu me santifico, melhor será o meu testemunho cristão. E testemunho significa ser testemunha, é ser mártir. Estar pronto a viver e morrer por causa de Jesus. Ele deu sua vida por nós. O nosso sacrifício é dar a nossa por Ele. E damos a vida por Jesus, não só morrendo, mas vivendo uma vida santa, de acordo com a palavra. É assim que somos mártires. Mártir significa testemunha. Palavra grega que em português significa testemunha. E sendo assim, nós somos sacerdotes liderados por este sumo sacerdote que é Jesus. Aleluia. Nós recebemos o Espírito Santo por quê? Porque Jesus derramou seu sangue. Se sem o derramamento de sangue não haveria remissão, também o Espírito Santo não viria a nós, não entraria em nós, e nós não seríamos templos vivos do Espírito Santo, e o Espírito Santo não agiria em nós. O Espírito Santo veio a nós, porque Jesus realizou o sacrifício. O Espírito Santo não veio a nós porque Jesus orou, pedindo o Espírito Santo. O Espírito Santo veio a nós porque Jesus realizou o sacrifício, derramou o seu sangue, e se o seu sangue foi derramado, o seu Espírito Santo também é derramado sobre nós e para dentro de nós, para santificar as nossas vidas, para que como filhos de Deus, sejamos guiados pelo Espírito de Deus a toda a verdade. E é por isso que podemos orar, especialmente a oração que Deus mais se agrada. A oração que Deus mais se agrada é quando nós oramos em ações de graças, agradecendo ao Senhor.